Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta noite, mais uma vez estamos aqui, neste culto online, onde estamos distante um do outro, mas estamos bem próximo em espírito, porque o templo está vazio. Mas eu sei que esse templo vazio é motivo de ter aumentado o meu auditório. Através deste vídeo, nós iremos alcançar muitas pessoas, muitas vidas, inclusive a sua, que está nos dando o privilégio nesta noite de nos ouvir. Quero dizer para você que é um privilégio muito grande para mim também, quando Deus nos proporciona este momento este que nós iremos trazer uma mensagem que Deus preparou para o teu coração, porque eu mesmo não sei o que você está passando, nem conheço você, talvez, mas Deus, Ele conhece os conflitos na tua alma, o que tu tens passado, o que tu tens vivido, o teu sofrimento, e Ele também tem ouvido as tuas orações que você se coloca de madrugada, ou a qualquer hora do dia, e expõe a sua situação diante de Deus. E Ele nesta noite preparou uma mensagem para o teu coração. Fique atento, Deus tem uma palavra para ti. Nós saudamos a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 545. Porque
Louvado seja o nome do Senhor. A você que se disponibiliza de uma Bíblia Sagrada, tome posse dela agora e abra comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. E nós iremos ler 3 versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1º, 2º e o 3º. Somente esses versículos para a nossa meditação. Eu louvo a Deus pela sua vida. Estou grato a Deus pelo esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor está dando para nós realizarmos esse encontro nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo de número 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, irmãs, pessoas amigas, que nos dá o privilégio de estar nos ouvir nesta noite. Eu quero falar de conflitos na alma. Conflitos na alma. O ser humano, ele tem vivido conflitos na alma. Diante dessa pandemia, diante da atual conjuntura, nós observamos as pessoas vivendo situações difíceis, momentos difíceis. A quantidade de informações que nós temos recebido e opiniões diversas, ela tem também nos causado dúvidas, além também dos esclarecimentos, mas também por conta de muitas informações. As informações em quantidade muito grande, ela nos traz problemas também, porque a gente não sabe em que acreditar. Às vezes, nós ouvimos uma afirmativa e logo vem outra pessoa e diz que não é desse jeito. Com isso, causa dúvidas. As pessoas estão vivendo momento de dúvida, de incerteza, e isso causa conflito na alma. E o conflito na alma, ele é perverso. As dúvidas, ela nos traz grandes problemas. Por isso, nesta noite eu quero trazer uma palavra de certeza, uma palavra de convicção ao teu coração. Fique tranquilo, eu quero que você abra o seu coração para que você receba a palavra de Deus. A palavra não é minha, eu apenas sou aqui um instrumento usado por Deus, porque quando eu orava, eu pedia para Deus para Ele trazer uma palavra ao meu coração, uma palavra que fosse para atender a tua necessidade. Não é uma palavra que você quer ouvir, mas uma palavra que você necessita ouvir. E Deus me deu esta palavra. E se você crê, você verá a glória de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, voltando para o texto que lemos, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Às vezes nós não entendemos porque Deus está permitindo esta peste. Mas nós devemos entender que Deus está no controle de tudo. Nada pode acontecer no universo e principalmente na terra, onde tem os seres mais preciosos, que é a criação de Deus, se não for no controle de Deus. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender, que as coisas acontecem independente da nossa opinião. Nós somos servos e as coisas vão acontecer independente da sua fé. Tem coisas que vai acontecer. O que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, as profecias, elas acontecem independente da minha fé, da tua fé, da nossa fé. Agora, as coisas para nós, na nossa subjetividade, aí depende da nossa fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele também tira grandes dúvidas daquele povo. Eles estavam se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo e estavam vivendo uma nova situação. É claro que eles viviam segundo os costumes romanos. E quando o Evangelho chega a Roma, eles começam a viver uma outra situação. E daí vem grandes dúvidas. Como devemos adorar a Deus? Como devemos adorar esse Deus? Segundo os nossos costumes, segundo os nossos hábitos, segundo o que a gente já vinha praticando? Na verdade, havia muitas dúvidas. Ou agora nós temos que tomar posse da cultura judaica, para que possamos assim servir ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então, são essas dúvidas, elas trazem incertezas e traz conflito na nossa alma. Isso é presa fácil para o inimigo de nossas almas querer nos tirar a paz, querer nos criar problemas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele preparou esta mensagem para o teu coração. Olha só o que Paulo diz. Ele diz: olha, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. É você fazer um culto racional. Hoje, não precisamos estar aqui diante de um grande auditório. Não. Você pode fazer seu culto racional em casa. Tem muita gente se preocupando: por que não abre os templos? Por que nós não podemos mais fazer nossos cultos? Era tão bom. Sim, era bom. Mas muitas das vezes você não veio ao culto, ao trabalho do Senhor. Quantas vezes você deixou de vir? Deus tem os seus propósitos. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo diz: o culto, ele é racional. Você tem que adorar a Deus o dia todo, de forma racional, de forma inteligente. As pessoas viviam adorando a Deus de forma mecânica, de forma religiosa. Eu fiz minhas obrigações, agora eu posso fazer o que eu quiser. Jesus chegou e tirou essa história a limpo. Jesus causou grande conflito na cultura judaica, exatamente por isso, porque eles já tinham perdido ali o sentido das coisas. Eles estavam vivendo segundo os seus costumes, seus hábitos. Em Roma não era diferente, eles também viviam os seus costumes, seus hábitos. Então havia essa grande confusão. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, esclarecendo este ponto. Então precisamos ter o culto é racional. Se você observar lá em João capítulo 4, nós vamos ver também a história de uma samaritana.
Quando ela chega para Jesus e pergunta: devemos adorar a Deus aonde? Porque nossos pais, eles dizem que era para nós adorarmos a Deus nos montes. Mas outros dizem que é para nós adorarmos a Deus no templo. Bem, como o templo, ela não conseguia entrar, porque ela era samaritana, então ela ficava numa grande dúvida aí, sofria muito com isso. E às vezes poderia pensar que estava adorando a Deus, e Deus nem estava recebendo a sua adoração. Às vezes nós também nos comportamos desta forma. Só que nós entendemos. E Jesus respondeu para ela: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa aonde você está adorando, importa é que a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque Ele veio para os deles, e essa regra era para os dele, mas os deles não o receberam, e Ele disse: agora todos quanto me receberem, eu dou o poder de ser chamado Filho de Deus, a saber, aqueles que crê em meu santo nome. Então o apóstolo Paulo diz: olha, que ofereça o vosso culto racional, de forma inteligente. Você pode se reservar um tempo para tirar um período de oração só ou com sua família, fazer o culto doméstico, fazer o culto vespertino, o culto noturno, não tem problema, mas o que importa é que você tenha uma vida devocional o dia todo, quando você medita na palavra de Deus, quando você faz o culto doméstico, mas você medita na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, se você medita na palavra de Deus, você vai ter o conforto na alma, porque Deus, Ele está sempre providenciando tudo para nós através da sua palavra. Agora, se nós passarmos o tempo todo na frente da televisão, onde quando nós mudamos de canal, só tem pandemia, só tem coronavírus, só tem Covid-19, aí a gente passa o tempo todo na frente da televisão. Bem, na verdade nós precisamos das informações, não resta dúvida, nós precisamos assistir os telejornais, mas não precisamos estar o dia todo na frente da televisão recebendo notícias negativas, né? Os especialistas em psicologia dizem que quando você recebe muitas informações negativas, até o teu sistema imunológico ele cai. Você fica com seu sistema imunológico caído, baixo, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós temos que ter o tempo para observar as informações, sim, mas temos também que ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que nos dá vida, a palavra de Deus é que nos direciona, a palavra de Deus é que nos capacita, a palavra de Deus é que nos dá vida. E creia somente na palavra de Deus, ela é a fonte de vida para o nosso espírito, para o nosso entendimento. Se nós dermos mais ênfase para as informações que nós não sabemos como vêm essas informações, umas muito positivas e muito esclarecedoras, outras duvidosas, nós vamos entrar em conflito. Então precisamos entender, o culto que nós devemos oferecer a Deus é um culto racional, saber separar cada coisa de cada coisa. Aí sim, você vai começar a se equilibrar e sair desse conflito, sair dessa dúvida.
é na palavra. Creia, é na palavra. A palavra é que nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse assim: olha, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Segundo ponto, ele diz: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Este mundo, ele não nos oferece muita coisa. Este mundo é uma passagem para nós. Que nós temos mesmo de garantia e de certeza é a vida eterna. Este mundo, desde quando começou, desde que o homem pecou, Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele ter uma vida perfeita. Ele não precisava trabalhar, do suor do rosto dele não era para ele se alimentar, mas o homem pecou. Quando ele pecou, aí criou um distanciamento entre Deus e o homem. Os teus pecados se distancia, faz a distância. Mas ainda assim Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele sempre sacrifica uma vida para poder trazer uma solução para o homem, a sua criação mais preciosa, a menina dos olhos dele. Você é preciosa, você é precioso para Deus. Não tem ninguém mais importante do que você para Ele. Então, Ele sacrificou. O primeiro sacrifício que Ele fez na Bíblia, tirou a vida de animais para poder, da pele desses animais, fazer roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Olha só, primeira preocupação dele. Depois, Ele promete a vida do seu filho. Ele promete a vida do seu filho, para que nós, nesta noite, tivéssemos esse acesso direto ao supremo trono da sua graça. Porque antes, eram animais sacrificados todo ano. As pessoas levavam seus animais sem mancha, sem ruga, aquele melhor, suas primícias, para os sumos sacerdotes apresentar nos tabernáculos, para que fosse apagado seus pecados. Mas no outro ano também era sacrificado. Jesus, uma vez sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, trouxe a salvação através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, uma vez por todas. Então, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a transformação. A Bíblia não está parada no passado. A Bíblia não está parada no presente. A Bíblia não está parada no futuro. Porque a palavra de Deus, ela é ultramoderna. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é ultramoderna. Olha, queridos e queridos, nós precisamos muito mais ainda acreditar na palavra. Nós somos presas fáceis para estar acreditando em tanto fake news que é apresentado aí pelos WhatsApp, pelos Instagram e por outras redes, pelo Facebook e pelas redes sociais no geral. Mas às vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Nós precisamos crer mais, nós precisamos dedicar mais tempo na palavra de Deus, lendo a palavra, buscando, orando, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não perca tempo com isso. Tenha tempo para assistir os jornais sérios, as informações de pessoas sérias, infectologistas, que tenha conceito, orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Mas não dê crédito a tudo que você ouve. Dê crédito à ciência. Os homens da ciência são capacitados para nos trazer as informações. Se eles estão dizendo que é para nós nos mantermos no isolamento social, então que nós venhamos obedecer.
devemos ser exemplo, tomar os cuidados. A Assembleia de Deus em São Luís e a DESLE, na pessoa do pastor José Guimarães Coutinho, ele tem nos orientados, ele tem nos passado todas as regras. Pastor Pedro Aldir Damasceno, presidente da CEADEMA, que é a nossa convenção estadual, ele tem nos orientado e não permite que venhamos ultrapassar nenhuma regra ditada pelos órgãos de saúde, pelas autoridades competentes, as autoridades sanitárias. Por isso, nós estamos aqui nesta noite, passando essa mensagem para você, usando o templo, sim, porque o templo é sagrado. O templo é sagrado, aqui é um lugar sagrado, é um lugar santo, separado para Deus, em que nós nos sentimos mais confortáveis quando nós pregamos a partir do templo. Mas poderíamos estar em casa gravando também, não tinha nenhum problema, porque o nosso culto é racional. Mas nós entendemos, voltando ao texto que ele diz, não vos conformeis com este século. Nós não temos que nos conformarmos com as situações que está passando. Não, nós temos que continuar orando, intercedendo para que Deus venha tomar uma atitude diferenciada, e para que o mundo saiba que a igreja do Senhor orou, pediu, clamou, e ele respondeu, porque a oração do justo tem muitos por seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então você é um justo, você é um crente salvo, você é a igreja do Senhor, você tem a intimidade com Deus, Ele depositou a confiança em nós, e nós vamos perseverar, não vamos baixar a cabeça, não vamos propagar mensagem ruim, não vamos dar ênfase a Satanás, isso é coisa do diabo, isso é coisa do maligno. Eu tenho visto tantas pessoas falando isso. Não, isso é uma ordem de Deus, Deus está cuidando, Ele sabe, porque Satanás ele não toma nenhuma atitude, e não vai além da onde Deus permite. Deus não permite que Satanás vá nenhum centímetro daquilo que Ele ordena. Então Satanás ele não tem poder para isso. Deus é que está no comando, Deus é que faz, Deus é que realiza, porque Ele tem propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem propósito com sua igreja. Ele tem propósito com sua igreja. Louvado seja Deus. Versículo 3 assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só, não é preciso nós extrapolarmos, não é preciso a gente querer fazer. Eu sei que nesse momento de ansiedade, este momento em que a gente fica de isolamento social, esse momento que você está de quarentena, eu sei que a gente fica inconformado, a gente fica impotente, a gente se sente impotente, a gente se sente desconfortável. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle. Mantenha-se na sua posição. Aí nós criamos situações, né? A mente da gente fica assim, vaga, e daí a gente quer fazer alguma coisa e termina complicando a situação. Eu quero dizer uma coisa, querido. Chegou o momento de nós orarmos a Deus, pedir orientação, e não perder tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, mas leia a palavra de Deus, leia a palavra, leia o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, é o 4º Evangelho, eu recomendo para você, leia ele todinho, quando terminar você lê de novo, e deixa Deus falar contigo, fique tranquilo, Deus está no controle de tudo, Deus está no comando. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, versículos 4 e 5. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
o seu prazer está na lei do Senhor, e dela você medita de dia e de noite. E aí a sua vida será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas vivas, cujas folhagens não murcham, mas dá o seu fruto na estação certa. E tudo que você fizer prosperará. Salmo 1, Salmo de número 1. Medite nesta palavra. O Senhor tem tido cuidado de nós. O Senhor tem te visto. Por isso Ele preparou esta mensagem. Então o primeiro ponto que nós devemos parar para refletir: não tenha um culto racional. Ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de forma racional. De forma racional. De forma inteligente. Sabendo o que está ocorrendo, estudando, analisando. Você precisa também ler sobre o que está ocorrendo hoje. Não fique alheio, não. Tem pessoas que não têm noção do que está ocorrendo hoje. Tem pessoas que pensam que o vírus, o Covid-19, ele pega no ar. Tem gente que está em pânico, não trisque nada, ninguém entra, ninguém sai, é uma confusão. Calma, 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 que ele é transmissível pelo contágio. Então observe isso, faça uma reflexão, tome todos os cuidados que as organizações de saúde estão determinando, mas não entre em pânico, tá? Não entre em pânico. Ore e tenha cuidado. Então, vamos adorar a Deus de forma racional. Se você tomar esses cuidados, você também está adorando a Deus. Quando você se preocupa com as pessoas, essas pessoas se preocupam com você. Quando você protege as pessoas protegem você. Então, é de uma forma inteligente. Adorar a Deus é em todo o comportamento da nossa vida. Não é só quando você está de joelho, não. É quando você está de joelho orando, é quando você está lendo a Bíblia, é quando você está amando seu filho, quando você está amando a sua esposa, quando você está em comunhão, quando você está fazendo as coisas certas, quando você está cuidando, zelando, aproveitando para organizar as coisas de uma forma racional. Ele diz também no versículo: não vos conformeis com este mundo. A gente nunca está conformado com as coisas deste mundo, porque este mundo não é nosso. Nós somos aqui apenas forasteiros. A nossa cidadania é os céus. Então viva aqui com o coração ligado nos céus. E o apóstolo Paulo disse: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não queira saber além daquilo que convém saber, mas quereis saber segundo a medida da fé que é repartida a cada um de nós, a cada um de vós. Então não precisa a gente querer saber tudo. Vá pedindo a direção de Deus, vá devagarinho, comece a ler sua Bíblia devagarinho, um capítulo, 2, deixa que Deus vai falando no seu coração. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Eu espero que você tenha absorvido de uma forma especial. Não sou pregador de vídeo. Na verdade, a situação nos leva a gravar mensagens para assim propagar a palavra de Deus. Mas quero te dizer que sou grato a Deus pela tua vida. Baixe sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno e soberano Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu Filho que foi alcançado por esta mensagem, entenda que ele tem que ter e fazer um culto racional, um culto inteligente, que ele é obra preciosa das tuas mãos, Senhor, e que tu tem tido cuidado com ele e com ela. Ó Pai, que nós possamos, meu Deus, não nos conformarmos com este mundo, mas antes transformar nosso entendimento pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que a gente entenda que a gente não sabe tudo, mas que a gente venha querer saber segundo o que tu tem nos dado. Assim, Pai, eu abençoo a cada um, em nome de Jesus,
assim te pedimos. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Soldado